Deus abençoe sua vida abundantemente. É um prazer tê-los aqui nesta noite de Santa Ceia. A Bíblia vai dizer: e ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou toda a casa, e toda a casa aonde eles estavam, todos assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E pousou uma sobre cada um deles. Isso me chama a atenção. Nós temos início nesta manhã falando sobre o Espírito Santo, e nós conseguimos conversar pela manhã a estrutura que o Espírito Santo causa no homem, onde se deixa ser habitado por ele. Então, quando diz assim, foi repartida a língua sobre cada um, aleluia. Eu penso, queridos, que o Espírito Santo, ele, sendo o Consolador, aquele que Jesus na sua ascensão, quando subiu aos céus, ele disse assim: não vos deixarei órfão, enviarei o meu Espírito, para que o meu Espírito esteja com vocês até a consumação dos séculos. Então, se ele disse até a consumação dos séculos, eu quero dizer para os irmãos que ele está aqui nesta noite. Está aqui nesta noite. Doa quem doer, acredite quem acreditar, acredite quem quiser, quer dizer, o Espírito continua trabalhando na vida dos homens, na vida das mulheres, que ele sopra o vento dele nesta noite, neste lugar, que ele tenha a primazia. Há um doce Espírito aqui neste lugar, há um doce Espírito aqui neste lugar. Feche os seus olhos, queridos, há um doce Espírito aqui neste lugar. Oh, há um doce Espírito aqui. Há um Espírito que toma o nosso interior. Não sei se você já pode levantar as suas mãos ao céu. Se você pode, se renda a Ele. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, estou rendido a Ti. Isso quer dizer, faça da minha vida o que Tu queres. Aleluia! Espírito Santo, vento dos quatro cantos desta terra, sopra sobre este lugar, sopra sobre nossas vidas, sopra sobre nossos corações. Espírito Santo Consolador, que convence o homem, que conversa com o homem, que estrutura a vida do homem caído, abatido, que estrutura famílias, que estrutura corações. Espírito Santo, Espírito Santo, sopra sobre nós. Vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, completa a obra. Espírito, 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 Espírito. Te louvamos, te adoramos, porque Tu és Senhor. Nos apresentamos a Ti, nos apresentamos a Ti. Em Cristo Jesus te oramos. Amém. Digam todos um amém bem forte. E dê o maior aplauso que você puder aos céus, com as suas mãos erguidas aos céus. Dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Boa noite, amados. Amém. Hoje, como alguns irmãos viram, nós estamos no nosso culto retrô. Então hoje nós vamos cantar alguns hinos que marcaram gerações, amém? E esse que nós vamos iniciar é um que marcou bastante a geração de uma galera aí.
Então, em nome de Jesus, vamos cantar ao Senhor. Suas palmas! Cante assim comigo, ó. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Diga assim, ó, glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Cante comigo assim, ó, glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Diga! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aleluia, vencendo, vem Jesus. Quero ouvir vocês cantando, hein? Glória! Glória, glória. Vencendo, vem Jesus, e por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os gemidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Pra terminar, glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vencendo.
Glória a Deus. Que Deus possa criar em nosso coração um coração puro. Que nós possamos ter um coração puro. Um coração que aceite as palavras, aceite os ensinamentos do Senhor. Amém? Diga assim, ó. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Declara isso. Não retires de nós o seu Espírito, não retire de nós o seu Espírito. Vamos cantar no início. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Peça isso a Ele. E renova um espírito inabalável. Declare isso, amados. Não retire de nós o seu espírito. Não retire de nós. Diga isso. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no meio do desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no meio do desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração. Diga! Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia!
que não passe de nós o seu Espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o seu querer. Vamos cantar do início, que não passe de nós, que não passe de nós teu Espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o seu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, no teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Eis que é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Se você é um verdadeiro adorador aqui nessa noite, não deixe de adorar a esse Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui do nosso lado nessa noite, buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que o adorem independente das circunstâncias, aquele que o adore porque Ele é um Deus, porque Ele é imutável, porque Ele é um Deus soberano. Nós somos essa geração de adoradores, uma geração que adora com excelência, uma geração que não adora porque vê, mas é uma geração que adora porque tem fé, porque crê no Deus Altíssimo. Aleluia! Nós somos essa geração. Oh! Então não deixe de adorar, não deixe de levar sua mão aos céus. Adore, 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 adore. Ser sacerdócio santo pra te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, eu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas. Sacerdócio santo pra te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas.
Jesus, nessa noite nós queremos nos prostrar diante de Ti. Nós queremos Te adorar. Assim como Davi Te adorava, nós queremos Te adorar. Em adoração nesse lugar, nós nos rendemos a Ti, Jesus. Em adoração, eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável. Declare: traz vida ao coração, como o rei Davi. Cante nessa noite. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é Te dizer. Então declare: Te amo, ó Senhor, em adoração, em adoração. Eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas. Então flua, Senhor. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Então enche o seu pulmão e cante como o rei Davi. Quero Te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é Te dizer: Te amo, ó Senhor. E como o rei Davi, como o rei Davi, quero Te adorar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é Te dizer: Te amo, ó Senhor. Eu queria ouvir a igreja cantando como o rei Davi. Minha alma canta a Ti, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos, Jesus. Meu prazer é Te dizer: Te amo, ó Senhor. O meu prazer é Te dizer: Te amo, ó Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Aplauda Ele nessa noite. Aleluia, aleluia. Aleluia.
Glória a Deus, te adoramos, Pai. Que nós possamos, Pai, romper em fé diante de Ti, Senhor. Eu me lembro, quando eu ouço essa música, eu me lembro um pouco de Enoque. Pois ele teve uma fé tão inabalável, ele andou com Deus, que Deus ele transladou Enoque. Enoque ele rompeu em fé. E que nós possamos a cada dia mais romper em fé diante de Cristo Jesus, ser santos, ser separados diante de Cristo. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Declare isso. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos cantar cada vez. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Diga isso! Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Declare! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Quero ouvir vocês cantando, rompendo em fé. Rompendo em fé.
cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. A cada dia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou no sobrenatural. Vou. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Coloca uma das suas mãos no seu coração. A gente tem que entender que a nossa mão representa a mão do Espírito Santo nas nossas vidas. Temos que entender que é uma ação nossa, é uma ação de Deus na nossa vida. Quando eu direciono as minhas mãos, eu direciono as mãos que Deus criou. Quando eu coloco as minhas mãos no meu peito, eu digo: Deus, Tu és o meu consolo, o meu refúgio, aquele que pode me dar vida e vida em abundância. Se você quer vida, diga amém. Se você quer a graça de Deus na sua vida, diga glória a Deus. Vai vir algo novo sobre a sua vida. 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 Oh, há uma unção nova sobre a sua vida. Oh, há uma unção nova, uma unção que desce do céu. Queridos, Deus só derrama vinho novo em odres novos. Só em odres novos. Que Deus transforme a sua vida hoje. Que Deus transforme o seu coração. Que Deus transforme a sua vida. Oh, aleluia. Tu és poderoso, Deus, e Tu estás aqui. Te damos graça nesta noite. Nos apresentamos a Ti, em nome de Jesus. Todos digam amém. Mais forte. Aleluia. Dê um beijo, um abraço nessa pessoa. Diga a essa pessoa que Jesus te abençoe, rica e abundantemente. Nós temos alguns anúncios, daqui a pouco eu volto para a gente conversar um pouco mais. Vamos ouvir os anúncios desta noite. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitíssimo sua vida, seu coração, em Cristo. A paz do Senhor, a igreja, boa noite. Vou começar aqui com o Congresso de Jovens do Conselho de Nova Vida, dia 15 de junho
de 2024 agora, de 2 às 7. Vai ser na Igreja de Nova Vida de Olaria. Procurar o Jorge Alexandre. Jorge Alexandre, levanta a mão aí. E o diácono Rogério, tá? Os jovens da igreja que tiverem interessados, procurar o diácono Rogério e o Alexandre. É pago? Qual o valor? Gente, o valor é de R$65, tá? Dia 22 de junho, às 3 horas da tarde, a gente bate papo com a melhor idade, sempre aqui na igreja, tá? Quem tiver interesse também, porque eu fico lá na recepção às vezes e eu vejo que tem muita gente nova. Então, tá. Então, se você tiver interesse em saber como que é, se você já se enquadra na terceira idade, procurar a Beth. Cadê a Beth? A Beth e o Júlio? Sandro, a Beth e o Sandro. Gente, culto feminino, dia 21 de junho, às 19 horas. Bate-papo com a juventude, tema O Cordão de 3 Dobras. Todo terceiro domingo de cada mês, às 7 horas, às 7h30, mães de joelho, filhos de pé, tá? As mães aqui intercedendo pela vida dos filhos, dos nossos filhos. Gente, a cantina rapidinho. Hoje nós temos o caldo de aipim e tem um negócio de um café cremoso que falaram lá embaixo. Quem quiser descer e aproveitar lá no finalzinho do culto. Gente, muito importante aqui também, a Martinha fala sempre, a viagem a São Lourenço, dia 16 a 18 de agosto. O valor é de R$ 1.680 o casal ou 2 pessoas, tá? Se você é mãe e quer pagar para sua filha, se a filha quiser presentear a mãe, Dia das Mães já passou, mas está valendo ainda. Pensão completa, transporte, guiamento com a própria Martinha, café, almoço, jantar e festa. Na festa nós vamos ter rodízio de pizza e tira-gosto. E quem for vai estar ajudando a obra do terreno, pois a comissão do passeio vai doar um valor, tá, para o nosso terreno novo lá. Tá bom? Gente, o último sábado do mês, Arraiá dos Teens, às 3 horas da tarde. E, gente, sobre a festa junina, procurar os líderes das barracas. Hoje, esse ano, eu não estou liderando barraca nenhuma, então eu não sei como é que está funcionando. Os líderes de barraca, se quiserem dar o nome para a gente poder falar aqui, por exemplo, quem é o líder da barraca do caldo? Dos caldos? Quem? Felipe Daniele, a barraca do refrigerante. Churrasco, Sandro e a Beth. A barraca do refrigerante, se eu não me engano, é o Felipe e o Marcelo. Barraca de doce é a Ana Paula. E tem mais alguma barraca? Eu sei que de pescaria é o Geração Vida. Então, gente, Batata Maluca, o JPEG e pastel Alcineia. Então, gente, tem barraca à beça. Então, por favor, procurem os líderes da barraca. Qualquer ajuda é bem-vinda. E agora, os cultos semanais, tá? Às terça-feira, 7h30, o culto da família. Quarta-feira, 8 horas, o Bom Dia Espírito Santo. Quinta-feira, profética, às 19h30. Domingo, às 8h30, Escola Bíblica Dominical. 10 horas, o culto matinal. E às 18 horas, o culto ao qual nós estamos participando agora, de louvor e adoração. E eu queria chamar o Daniel para falar sobre... Cara, eu estava aqui com a minha mente trabalhando, porque eu sabia que eu ia esquecer. Eu estava aqui, Satanás não vai me pegar dessa vez. Pai do Senhor, igreja, amém? Então, vamos por parte. Semana agora, nós vamos ter o nosso jantar de casais. Nos procurem, que são poucas vagas e já está em cima do laço aí, né, gente? Você quer fazer uma surpresa para sua esposa, o seu namorado, vai nesse jantar que vai ser bênção de Deus, tem uma palavra, vai ter um acompanhamento, lá vai ter... E é no salão próximo aqui, tá, gente? Vai começar às 19 horas lá no nosso salão. E dia 28 agora nós vamos ter nosso culto de casais, tá? Pastor Marcos Neres, de Sumaré. Venham que vai ser também bênção, a gente já está alinhando com o pastor para a gente não sair daqui muito tarde, tá, gente? Saindo aqui no horário. E é isso. E nós temos também já abertas as inscrições do curso Aliança. Irmãos, é preocupante o número de divórcios que tem na igreja hoje em dia. Hoje em dia, a gente olha as estatísticas, está muito grande, o número de divórcios está imenso. E a maioria desses divórcios está vindo dentro das igrejas. Se as igrejas hoje em dia, irmãos, estão tão inchadas, o que está vindo dos altares para a gente?
Então, vamos lutar pelo nosso casamento. Nem é porque o seu casamento está bom, nem é porque você vai esperar problema. E nem é porque você vai fazer o curso, você vai deixar de ter o problema. Então, faça o curso, ferramentas vocês vão ter nas mãos para poder lidar com problemas. Deus vai abençoar você e sua família. E como nós falamos aqui, casamento forte, igreja forte. Vamos alicerçar a nossa igreja, nosso casamento, para nossos filhos, nossos vizinhos, sermos exemplos de vida. Amém? Bom culto a todos. Gente, ficou faltando um aqui, que é o Encontro de Casais de 2024, lá no Hotel Ferradura Resort, em Búzios. Temas 3 é igual a 2, Aliança Perfeita. Ainda temos poucas vagas, e quem tiver interesse, procurar o Diácono Reis ou a Angélica no final do culto, tá? Orem, participem das nossas programações. Boa noite, bom culto a todos. Amém. Queridos, sim, quero dar um parecer aos irmãos também sobre o nosso terreno. Nós conquistamos agora, conseguimos pagar uma parcela do nosso terreno. Então, graças a Deus pela nosso envolvimento, graças a Deus pelo seu envolvimento. Quando você desce, compra algo na nossa cafeteria, você está ajudando a pagar as prestações do nosso terreno. Mas só na cafeteria a gente não consegue. Esse mês nós conseguimos porque ajuntamos algumas coisas que vieram de outros meses e conseguimos pagar. Então, hoje, como eu já falei de manhã, quem esteve aqui de manhã, levante a mão. Então, seu nome, continue com a mão para o alto aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Então, se 10 pessoas vieram de manhã, e hoje pela manhã tinha essa mesma igreja. Quando eu digo a mesma igreja, a mesma quantidade de pessoas nós tivemos pela manhã, nós estamos agora à noite aqui. Então, nós temos duas igrejas, né? Uma que opera de manhã e a outra que opera à noite. Eu sei que muitos dizem para mim, eu não vou vir à noite por causa do perigo noturno e tal, e alguns vêm de manhã. E como eu estava falando de manhã, né, nós estamos com alguns envelopes aqui, para que você oferte e semeie nesse ministério, nesse mais um empreendimento que Deus está dando a essa igreja. Então, aqui tem algo muito importante, que é um envelope que você vai nos entregar na próxima Santa Ceia. Amém? Na próxima, eu peço o seu amor e a sua dedicação, se assim você quiser. O Diácono Alexandre está com os envelopes em mãos. Quem mais? E o Flávio, né? Então, e também o Robinho. Tem dois valores de envelope, um valor de R$50 e um outro valor de R$100, que é mais alto um pouco. Mas se você puder fazer isso, eu penso que vai ser muita bênção para a sua vida. Esse livro, Jejum de Daniel, escrito por mim, ele tem todas as cartas, todas as orações que foram feitas, tem aqui o plano alimentar, está dentro desse livro. Então é bom você levar para casa, você guardar e, de repente, você quer fazer mais 21 dias de oração. A oração de Daniel é bênção para a sua vida, essa ferramenta em suas mãos. Outro livro que eu tenho, que saiu semana passada, é A Rota da Conquista, Transformando o Fracasso em Vitória. São 6 mensagens que eu preguei aqui nessa igreja, aqui aos domingos, e eu disse para os irmãos que seria transformada num livro, para que a gente pudesse degustar, lendo o esboço, algumas anotações, algumas frases que minhas não são de outras pessoas. Então, mas é bom você ter, é bom você ouvir essa voz profética que está dentro desse livro aqui para a sua vida. Por que eu estou falando desse livro? Está saindo mais 2 livros, que é a Pastoral aqui nesta igreja. É importantíssimo você comprar o livro. E você que está namorando, é importantíssimo você adquirir o livro, para você entender os passos, né? Um dos passos que eu tenho, quando eu falo na Pastoral do Namoro, é que você, em primeiro lugar, você precisa ter conhecimento de quem você está se relacionando.
Em primeiro lugar, saber quem é o pai, quem é a mãe, né? Observar sobre a questão de alguns tiques. Quando eu digo alguns tiques, estou falando de alguns vícios, algumas coisas, é muito importante. E tantas outras coisas. Eu falo sobre sexualidade, eu falo sobre o pedido aos pais, sabe? Então, esse pastoral do namoro é muito bom. No final, eu conto uma história curta e objetiva, quando eu e Márcia nos conhecemos, há 34 de casado, mais 2, há 36 anos atrás. Quando eu conheci ela, foi muito legal, foi bom demais. Resolvemos nos casar, nos casamos muito rápido. Em 2 anos nós nos casamos. Estamos fazendo esse ano 34 anos de casado. Então, isso para a gente é muito importante. Eu conto a nossa vida de namoro, como é que aconteceu. Então, muito importante você saber como é que foi trilhado a nossa vida a chegar em 34 anos de casado. É muito importante. Também vai sair a pastoral do divórcio, do casamento. Conversa sobre divórcio. Por que os divórcios têm acontecido? Não é isso? Inúmeras pessoas que eu já atendi em gabinete que se divorciaram. Alguns, através da oração, através do encontro espiritual, a gente conseguiu reatar esses laços. Mas alguns outros não. Mas eu dou um parecer sobre o divórcio. Por que o divórcio? Para que o divórcio? E como alguém chega até o divórcio. Sabe? Isso é muito, muito importante. Eu vejo divórcio como um guidão de bicicleta que está se desgastando. Você olha aqui, quando você pega o guidão de bicicleta e lá embaixo, eu me esqueci o nome do negócio que se desgasta, a roda da bicicleta faz assim sozinho. Só que a gente não percebe o desgaste do dia a dia. A gente se acostuma com o balanço da roda, sabia? A gente se acostuma com alguns detalhes na nossa vida e, de repente, aparece a palavra divórcio. Aí começa. Então, eu falo sobre isso. No final, eu falo sobre o divórcio, a carta de divórcio dada por Moisés, e depois também falo sobre Jesus Cristo no livro, nos evangelhos, tratando sobre esse assunto, e dou uma palavra minha sobre a questão do divórcio. Então, esse livro já está saindo, eu espero que até julho, finalzinho ou meado, já esteja nas nossas mãos, e esses livros eu tenho saído, eu tenho mostrado a alguns pastores, eu tenho pedido ajuda para que a gente venha angariar fundos para pagar as prestações do nosso terreno. Amém? E o último livro que nós vamos escrever até o final do ano, né, que é o livro que não está me dando um trabalho, mas está me dando assim uma fórmula de escrever um pouco diferente, porque eu vou falar sobre dores e milagres. Amém? Repita comigo, dores e milagres. Então, dentro desse contexto tem alguém que está se contando a história desse alguém, sabe? Quem conhece esse alguém vai entender o que é dores e milagres. Quem conhece esse alguém. Então, quando você começar a ler, você vai ter ideia. Eu acho que eu conheço esse cara, sabe? Eu acho que eu conheço alguma coisa sobre esse assunto. Então, Dores e Milagres já é um livro que está sendo assim escrito de uma forma um pouco diferente, não dos outros, mas por estar contando a história de alguém. Amém? Então, eu espero que esses livros venham a fazer parte da nossa galeria de coisas boas. Vou reescrever Efeitos da Fé, que foi o primeiro livro que eu escrevi, tem mais ou menos aí quase 15 anos, 20, 18, nem sei, né? Tempo pra caramba, né? Os Efeitos da Fé e o Espírito Santo e eu. Vou reescrever esses 2 livros, então vai ser 7 livros que vai estar nas nossas mãos. Os livros que eu digo são livretos, não são livros de... Porque tem pessoas que olham um livro desse aí e falam, 60 e poucas folhas, como esse aqui, 113 folhas. Estou acostumado, pastor, a ler é Bíblia, não é livreto, não. Queridos, tem coisas pequenas que têm um efeito que você nem acredita. Amém? Então, preste atenção nisso tudo, eu penso que vai ser bênção para a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Diga um amém mais grandão. Amém. Amém. Visitantes da noite, tem o João Pedro
E o Gonçalves, cadê o João Pedro? John. John Pedro. E quem é o Gonçalves? Gonçalves é você? É você, Gonçalves? Não acredito que botaram o seu nome. Acho que foi a Tati que colocou o seu nome, só pode ser, né? Só para te zoar, não foi? Fala a verdade, né? Amém. Deus abençoe. Você pode aplaudir Jesus pela vida dos nossos colegas? Deus abençoe. Graças a Deus por sua vida. Graças a Deus. Então, queridos, nós vamos fazer agora o nosso ofertório. Eu peço a você que você tenha um coração generoso e se doe. Eu estava passando um livro para uma pessoa que veio aqui, veio só aqui na porta para comprar um livro, Jejum de Daniel, porque ficou sabendo que o Jejum de Daniel foi uma coisa muito legal. Aí veio me procurar aqui na porta, você que é o pastor? Eu falei, sou eu sim. Você que escreveu um livro, Jejum de Daniel, tem uma pessoa que falou, vim aqui comprar. Aí quando eu entreguei o livro a ela, eu falei assim, obrigado pela sua semente. Ela olhou assim, semente por quê? Eu falei, quando você compra um livro desse, você está lançando uma semente. Obrigado pela sua semente. Deus vai te retribuir mais e mais ainda. Ela ficou meio assim, sem entender, mas nós entendemos qual é a semente desse livro. Amém, amados? Entendemos. Então, a mesma coisa é a sua oferta. Sua oferta é uma semente, seu dízimo é o seu compromisso que você tem com o Pai. Sabe por que muitas pessoas não são felizes na vida financeira? Porque não são dizimistas, sabe? Tem muitas pessoas que gostam de falar muito do Evangelho, sabe? Mas nega o dízimo. O dízimo está no Antigo Testamento. Maneiro, legal. Está lá no Antigo Testamento, está no Novo, sabe? Mas eu entendo de dízimo de uma forma diferente, meu querido. Eu digo uma coisa para você. Eu tenho prova disso na minha vida. Se você não quiser fazer prova disso na sua vida, você fique à vontade. Mas não questione quem ousa de fidelidade na casa do Senhor. Não foi te dado esse direito. Não foi te dado esse direito. Papo reto. Amém? Papo reto para você. Não foi te dado esse direito de você questionar, porque amanhã vai ser cobrado a você, vai ser cobrado das pessoas que te ouvem, vai ser cobrado da sua geração e vai ser cobrado da sua família. E não diga que eu estou amaldiçoando, porque não sou eu. Amém? Te amaldiçoando e nem vou amaldiçoar ninguém, que a minha palavra aqui não é de maldição, é uma palavra de bênção para a sua vida, quando eu falo sobre investimento. E quando você investe na obra, você investe para a sua própria vida. Está fresquinho aqui? Amém? Foi tão... Você está com calor aqui dentro, gente? Não? Está tranquilo? Você está sentado legalzinho? De boa? Certinho? O som está chegando no seu ouvido? Você acha que esse pastor que fala aqui para você tem condições de gerar frutos para bancar isso tudo? Claro que não, queridos. Deus, quando fez você entrar por essas portas, Deus, quando te colocou aqui dentro, você aceitou Cristo no seu coração, você foi doutrinado nos cultos e, de repente, você disse assim, eu vou ser dizimista. Então, quem faz isso aqui é você. Deus te colocou aqui para você financiar esta obra, para você abençoar esta casa de oração. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então, tenha esse entendimento, ouse em dar o seu dízimo, e eu tenho certeza que coisas grandes vão acontecer em sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Então, é hora de você pegar o seu envelope, é hora, você que já escreveu, você que já colocou aí no seu envelope, há 8, eu e Fernando, nós fizemos uma busca, se eu não me engano, está a 8 horas daqui. Escreveu para o seu Elias, que culto maravilhoso. Que Deus abençoe essa igreja, se eu não me engano, e esse pastor. Sou eu que estava pregando hoje de manhã.
Então tem gente que está lá no interior de São Paulo nos vendo. Sabe? Nos vendo. E tem pessoas também, né, seu Elias, de outro país, né? Nos vendo. Agora tem gente em Portugal, na França, nos vendo. Então, vendo a gente, vendo você. E eu quero parabenizar a esses irmãos que nos seguem no Instagram, no Facebook e no YouTube. Gostou? Rebentei a boca do balão, né? YouTube. I love you. O restante eu não sei, só I love you. Tá bom? Então, queridos, adore a Deus com a sua oferta. Fique de pé, nós vamos orar. Quero pedir perdão aos irmãos concernente à galeria. Nós estamos fazendo uma obra. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam de ficar no escurinho do cinema, chupando drops de anis, e longe de qualquer problema.
perto de um final feliz. Corta isso, hein? Você que gosta de ficar na galeria, você me perdoe, mas nós estamos fazendo uma obra e precisamos da sua compreensão. Então, vocês jovens, vai se segurando por aqui. Vai ser bom que eu vou ver muitos jovens nesses dias, né? Que a galeria é fechada, vai ser muito bom. Então, preste bem atenção, não brigue com os obreiros, por favor. Não brigue com o Alexandre, né, Alexandre? O pessoal briga contigo pra caramba, né? Briga com ele não, né? Porque a gente está fazendo uma obra, precisamos de um tempo, daqui a pouco a gente volta. Amém, amados? Hoje, se tivéssemos as duas igrejas, não tinha como, né? De manhã tem uma igreja, à noite tem outra. Então, não tinha como, não sei nem como a gente ia fazer, se acaso sem a galeria. Ia ser muito difícil. Mas, graças a Deus, Deus nos deu esse tempo de trazer uma igreja de manhã, uma igreja à noite, todo mundo sentado, amém? Todo mundo acomodado, graças a Deus. Queridos, eu comecei pela manhã a falar sobre o Espírito Santo. O fogo, ele nunca dorme, o fogo, ele não pode se apagar. Posso ouvir um amém? Amém. Então, eu vou falar sobre a presença e a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Repita comigo. Eu convido vocês a embarcar comigo nessa jornada, essa jornada espiritual que nós começamos de manhã, e estamos dando continuidade hoje à noite, que que nos levará a um coração pulsante na fé, que é a presença e a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Quem é a igreja? Diga, sou eu. Desde os primórdios da criação, o Espírito Santo ele tem sido a manifestação ativa do poder de Deus. Diga comigo, a manifestação ativa do poder de Deus. Agora diga mais, da sabedoria e do amor a Deus. Então, ele pairava sobre as águas no início dos tempos, deu vida ao homem no jardim do Éden, inspirou os profetas ao longo da história, é o Espírito Santo de Deus. Diga comigo, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Mas foi com a vinda de Jesus Cristo e o evento transformador do Pentecoste que o Espírito Santo se revelou de maneira plena, de maneira poderosa, inaugurando uma nova era na vida da igreja, o dia do Pentecostes. Em João 14, versículo 16 e versículo 17, vai dizer assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês e está com vocês. Ele vive e Ele está com vocês. Agora, qual é a sua proximidade desse Espírito Santo que a Bíblia vai dizer que está com você? Eu desci porque eu estou sentindo um vento bater em mim, mas só que esse vento, ele bate em mim, mas eu não consigo enxergar ele. Eu não consigo ver ele nitidamente. Queridos, o Espírito Santo, você não consegue ver ele nitidamente na sua vida, mas o Espírito Santo, você consegue sentir ele tocando em você. Você sente o Espírito Santo mudando o seu interior, mudando a sua vida, o seu coração. Então, esse sentir o Espírito Santo é algo muito especial. A nossa fé é tão especial
que você acredita naquilo que você não está vendo, mas a fé é tão especial e tão maravilhosa que essa fé, ela nos faz sentir aquilo que muitas pessoas não estão sentindo no dia de hoje. O Espírito Santo de Deus está longe de muitas pessoas. Quando a gente diz que a letra mata, você entende quem ele é, você sabe quem ele é, você estuda sobre ele, mas não tem ele dentro de você. A pergunta que eu faço nesta noite: você tem esse Espírito realmente dentro de você, na sua alma, fazendo a diferença na sua vida? Não precisa responder. Com essas palavras que nós lemos, Jesus, ele nos promete a presença constante do Espírito Santo. Presença constante que vai nos confortar, que vai nos guiar e que vai nos capacitar. Diga: conforto, guia e capacitação. Ele nos dá o conforto e nos leva. Ele nos dá o conforto, nos leva e nos capacita para vivermos dias melhores. Repita comigo: seja bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida. Agora, a presença do Espírito Santo é como um fogo ardente que aquece os nossos corações. Isso me chama a minha atenção, porque o Espírito Santo é tão latente em mim, é tão latente em algumas pessoas, que diante das dificuldades, diante das problemáticas da vida, ele é tão latente, ele é tão forte dentro desse homem, ele é tão forte dentro dessas pessoas, que as dificuldades elas vêm, as dificuldades elas se apresentam, mas eles se sentem fortes. Eles sentem uma presença diferente, que essa presença diferenciada esteja dentro de você nesta noite. Digo amém, queridos. Ele é o Consolador que nos sustenta nas tribulações. Repita: ele é o Consolador que nos sustenta nas tribulações. Ele é o mestre que nos ensina as profundezas da verdade divina e o poder capacitador que nos impulsiona a sermos testemunhas vivas do Evangelho. É o Espírito Santo que faz isso, que nos faz ser um testemunho vivo do Evangelho. É o Espírito Santo. É Ele que habita no nosso meio. É Ele que nos protege, é Ele que nos tira, é Ele que nos desvia de algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. É Ele que nos desvia, é Ele que nos capacita. Eu ouço um amém da igreja? Amém. Agora, à medida que nos aprofundamos na compreensão da presença e da obra do Espírito Santo, nós vamos ver como ele unifica a igreja. Repita comigo: o Espírito Santo, ele unifica a igreja. Deus, ele não ajuntou pessoas hoje aqui nesta noite. O Espírito Santo, Jorge, ele não ajunta pessoas. O Espírito Santo não ajuntou você e a Maria. Pessoas. O Espírito Santo juntou propósito. O Espírito Santo hoje nos ajuntou aqui, mas não está juntando pessoas. O Espírito Santo está juntando propósitos. Só que muitas vezes nos desviamos do propósito definido de Deus na nossa vida. E ficamos só. O fogo não se apaga. Uma brasa sem esse fogareiro, ele apaga, mas uma brasa junto nesse fogareiro, ela não vai se apagar. Quando Deus nos uniu nesta igreja, o Espírito Santo une
propósitos. Quem está me entendendo, diga amém. Quando o Espírito Santo te uniu com a sua esposa, ele não uniu duas pessoas, ele uniu o quê? Propósitos. Definido. É o que o Espírito Santo faz. É o que o Espírito Santo faz. Porque a Bíblia vai dizer que um reino dividido, o reino dividido, ele não vai subsistir. Porque um reino dividido tem pessoas que se dividem. Agora, um reino unido, Deus não une só pessoas, Ele une propósitos. Eu acho que um amém seu caberia. À medida que nos aprofundamos na compreensão da presença e da obra do Espírito Santo, nós veremos como Ele unifica a igreja, distribuindo dons espirituais a cada membro. Eu fico radiante quando eu vejo alguém, como o Espírito Santo une propósitos. Tem uma tia lá da escolinha, junto com o seu esposo, junto com os seus filhos, eu sempre vejo todos eles juntos, e quando eles vão fazer algo para os irmãos que estão entrando na igreja, se une ele, a esposa e os filhos. Olha o que Deus faz. Deus pega alguém com propósito lá embaixo para cuidar da sua vida, a vida do seu filho. Deus pega pessoas com propósito aqui em cima, une essas pessoas, para que essas pessoas se tornem um corpo, para que esse corpo ande, para que esse corpo se desenvolva. Então o Espírito Santo une propósitos. E propósitos definidos. Ele distribui dons aos membros. E quando ele distribui dons, ele está fortalecendo a comunhão. Ele está nos equipando para uma missão de levar a mensagem de Cristo a todos que estão precisando. Diga comigo, bem-vindo Espírito Santo, na minha vida. Hoje nós vamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para a revelação do Espírito Santo. Isso é apenas a minha introdução, que possamos sentir a sua presença, ouvir a sua voz e ser transformado pelo seu poder que é sobrenatural. Agora vamos lá. Item 1. O Espírito Santo, que é o Consolador prometido. Repita comigo, Consolador prometido. Então Jesus prometeu o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos guia em toda a verdade, que nos conforta em tempos de aflições e nos capacita para uma obra chamada Reino de Deus. Você entendeu o seu papel? Você entendeu que Deus não une pessoas, Deus une propósito? Você entendeu tudo isso? Diga um amém bem forte. Amém. Graças a Deus pelo seu amém. Então o Espírito Santo, quando ele une pessoas, o Espírito Santo prometido, quando ele desce nas nossas vidas, ele conforta, ele nos tira das aflições e nos capacita para a obra do reino de Deus. Coloca essa frase para mim, Machado. Lê para mim. O Espírito Santo é o sopro divino que anima a igreja. O Espírito Santo, ele anima a igreja. Sabe? O Espírito Santo, ele tem um papel de fazer com que a igreja, ela venha sorrir. Ela venha deixar a inércia e venha louvar, adorar, viver a vida. O Espírito Santo faz isso com a gente. Um exemplo, quando você acordar pela manhã meio desequilibrado da alma, quando eu digo desequilibrado da alma, com os seus sentimentos abalados, clame ao Espírito Santo. Se aproxime de Deus e diga: meu Deus, o teu Espírito enviado naquele dia da ascensão de Jesus Cristo,
que venha sobre mim agora, sobre os meus problemas, sobre os meus desafios, sobre a minha vida. Espírito Santo, ilumina a minha mente, o meu coração, a minha vida. Espírito Santo, dirige a minha vida, dirige o meu coração. Faça com que o teu reino venha sobre mim. Espírito Santo, me guia. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Só que muitas vezes clamamos a pessoa errada. Muitas vezes a gente tem o Espírito Santo, mas sabe o que a gente faz? Eu vou lá na minha caixa de promessa, porque só tem promessas, né? Sim ou não? E você consegue arrancar uma promessa. Você tem o dono das promessas. Você. Queridos, o Espírito Santo é peculiar para cada um de nós. O Espírito Santo, ele quer se relacionar com a gente. Como um pai se relaciona com o filho. Como a esposa se relaciona com o seu esposo. Não estou falando de relacionamento sexual aqui não, gente. Estou falando em relacionamento, em conversa, em intimidade. E quantos de nós, irmãos, já perdemos essa intimidade? Perdemos a intimidade, não oramos mais. Perdemos a intimidade, não nos aproximamos mais de Deus. Estamos vinculados aos nossos afazeres. Estamos vinculados a coisas que são presas a este mundo. Claro, se estamos no mundo, vamos nos prender a coisas também deste mundo. Mas estão tão presos a coisas desse mundo que se esquece de se relacionar com o dono de tudo e o dono de todas as coisas. Esquecemos de chamar a existência, gritar o nome do seu Pai, gritar o nome do Senhor nosso Deus, dizer que venha o Espírito Santo de Deus na minha vida, Jeová, porque eu preciso sair dessa, eu preciso viver um tempo diferente, eu preciso viver um tempo favorável. E a única pessoa que vai te dar um tempo favorável se chama Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Então nós precisamos ser íntimos de Deus, íntimos do Espírito Santo de Deus. Intimidade. Sabe por que muitos falham nessa vida? Por falta de intimidade. Por falta de intimidade. Porque arrancaram o seu coração. Eu e Márcia estamos vendo um filme que no meio do tráfico de órgão, tiraram o coração de uma mulher nova, bonita, e colocaram trocaram o coração, fizeram um transplante e colocaram no corpo de uma outra mulher. Só que teve uma pessoa que estava dizendo antes do filme que o coração é algo extraordinário. E quando o coração daquela mulher começou a bater, aquela que foi morta, aquela que foi sacrificada para outro viver, o coração quando batia, já começou a bater diferente. Porque aqui está registrado os nossos 100. Quando trocou o coração, o sentimento era outro. O sentimento era outro. E ela tinha sonhos, porque o coração mandava para ela uma informação diferente do coração antigo. Ela tinha uma mente, mas o sentimento era outro. Eu quero dizer que nós estávamos largados no mundo de pecado. Hoje, o sangue, o sacrifício vicário, o coração de Deus está dentro do nosso coração. Mudou. O Espírito Santo tem que bater forte em mim e em você.
o nosso coração bate. Deus, Jesus, Espírito Santo na minha vida. Você aceitou Cristo Jesus como seu Salvador? Seu coração bate diferente. Os seus sentimentos são diferentes. Porque você tem um ser sobrenatural dentro de você. E esse ser sobrenatural pode mudar tudo. Tudo na minha vida e na sua vida. Ouça o amém da igreja? Amém. Então o Espírito Santo, ele une a igreja. O Espírito Santo é o grande unificador da igreja. Ele nos reúne, independentemente da nossa origem, cultura ou status sociais, em um só corpo em Cristo Jesus. O Espírito Santo é fabuloso. Ele pega um juiz, ele pega um empresário, ele pega pessoas da alta sociedade para lidar com pessoas simples igual a gente. Ele pega pessoas que têm umas estrelas no braço e coloca dentro de uma igreja como essa, para adorar o mesmo Deus. Esse é o Espírito Santo, querido, que não faz acepção de pessoas. Esse é o Espírito Santo que não faz acepção de etnias, de raça. O Espírito Santo, ele faz coisas lindas. Ele faz coisas lindas. Como disse Mioê, um dia teve nessa igreja, e ele cantou o piá e aí o piupi. 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 Quem sabe o que é isso? Quem sabe o que é o piá e aí o piupi? Se você é feliz, diga amém. Se você é feliz, diga amém. E ele começou, ele todo vestido, né? Outra etnia, ele entrou, o piá e aí o piupi. Todo mundo... Isso. Queridão, não importa a sua raça, Deus ajunta pessoas, Deus ajunta propósitos, o rico, o pobre, o mais ou menos, Deus nos mistura numa só adoração. O Espírito Santo faz isso com a gente. Ele esquadrinha a nossa alma, ele trabalha de uma forma excelente dentro do nosso coração. O Espírito Santo de Deus que nos dá a capacidade de viver em harmonia, de amar uns aos outros e de trabalhar juntos para o bem-estar comum. Sabe quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Ele nos chama a viver em comunhão, apoiar uns aos outros, mutuamente, e a ser testemunhas do amor de Deus, neste mundo aí. Esse é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, sabe o que ele nos dá? Dons espirituais. Dons? Dons? Quantos dons tem aqui? Gente, tu viu o Adriano tocar guitarra, né? Coisa linda. Tu viu o outro tocar o teclado, que é o Lucas, maravilha. Tu viu a bateria, pá, pá. Tu viu o baixo, pá, pá. Você viu as cantoras aqui? Né? Aí você olha ali na porta, olha como é que Deus une propósito. Tem alguém dizendo assim: seja bem-vindo. Olha os dons. Tem algumas pessoas que estão trabalhando nesse momento, se envolvendo nesse momento, para um encontro de casais que vai acontecer.
Outros não estão trabalhando neste momento para um encontro de segunda lua de mel. Deus unindo propósitos. Você está aqui, quem tem filho na escolinha hoje, levanta as mãos. Ao Espírito Santo cuidando dos seus filhos, unindo propósito, lá na escolinha. Hein? Quando você vê os tios na internet, né? Rodando com seus filhos, dançando, né? Aí todo mundo, legal, maneiro, né? Deus unindo essas pessoas. Deus, Ele dá dons aos homens. Deus, Ele dá dons aos homens. Graças a Deus. 1 de Coríntios 12, versículo 4 e versículo 7. Lemos assim: há diferentes tipos de... Mas o Espírito é o... que coisa linda. Isso aí, eu sou apaixonado por isso. Há diferentes tipos de... Mas o Espírito, Júlio, é o... Mesmo. Que coisa linda. Meu bispo Roberto McAllister, ele foi chamado de bruxo na era dele, porque quando entrava pessoas endemoninhadas, pessoas com doenças incuráveis, ele chamava essas pessoas, impunha as mãos, e essas pessoas eram curadas. Hein? Em 1960, ele foi chamado de bruxo. Ele foi chamado de... Olha o dom que Deus deu. O dom que Deus dá a um homem. O Espírito Santo usado de uma tal forma, de uma pessoa com um problema numa coluna, que o médico não dava solução, você impõe as mãos e a coluna daquela pessoa volta para o lugar. Olha o que Deus faz. Outrora, um tempo atrás, orando na nossa igreja, uma mulher botou algo tão horrível para fora, estava causando um mal dentro dela. Dona Maria Odete, na época, pegou aquilo, levou e disse: pastor, era uma bola que tinha uns cabelos naquele negócio. Não sei quem estava nesse dia. Tem alguns antigos aqui que presenciaram. Outra. Também. Eu me arrepio quando eu falo sobre esse assunto. Porque o Espírito Santo, quando une propósito, ele faz isso acontecer. Agora, sabe por que as curas não estão acontecendo? A falta da nossa unidade. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes eles estavam unânimes. Estavam juntos em oração. Deus não uniu aquelas pessoas ali. Deus uniu propósito. Quem quer ser feliz aqui? Amém. Deixa para outro dia que eu falo o que eu queria falar. Então, mas o Espírito é o... Ele diz assim, há diferentes tipos de... Mas o Senhor é o... Há diferentes formas de atuação, mas o Espírito é o mesmo. Mas o Espírito é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando... Aí o versículo, Jorge, acaba comigo. Quando Deus nos une, é visando um bem o quê? Comum. Não um bem próprio, pessoal, né? Mas um bem comum. Aquele negócio aqui, temos uma nota de R$100 aqui em cima, vai ser dividido para 200 pessoas. O bem é o quê? Comum.
Não, mas eu fiz mais um pouco, mas eu... Não, o bem é comum. É comum. Então, o seu dom, queridos, o que você representa na igreja ou fora da igreja, esse teu dom tem que ser comum a todos. Comum a todos. Esse é o Espírito Santo de Deus, na minha e em sua vida. A igreja pode dar um amém? Amém. Agora, o Espírito Santo, ele concede dons espirituais a cada membro da igreja, capacitando-nos para servir e para a edificação do corpo de Cristo. Tudo o que você faz é para edificação do corpo de quem? E esses dons são variados. Vai incluir sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas e interpretação de línguas. Cada dom é uma manifestação do Espírito Santo e deve ser usado, mais uma vez, como o versículo diz, para o bem comum. E eu escrevo mais, para fortalecer, encorajar e consolar a igreja, que é a igreja do Senhor. Diga amém. Amém. Eu tenho que correr, né, por causa do tempo. Agora, o Espírito Santo, ele faz parte da missão da igreja. Qual é a sua missão? Hein? Propagar o Evangelho. Essa é a sua missão. Ide por todo esse mundo. Você tem que falar do Evangelho. O ide dentro da sua casa. O maior ide é a sua própria vida. Na sua empresa. Será que você é um questionador, um falador, um linguarudo? Uma vez um camarada falou assim, esse cara dispensa comentários. Será que alguém te vê assim? Como um crente que dispensa comentários? Será? Hein? Será? Eu sou um camarada que eu não visto roupa de crente. Então, você sabe quando as pessoas vestem roupa de crente, todo mundo identifica, né? A roupagem por fora. Mas eu ando um pouco meio relaxado na rua, muitas vezes estou descalço, muitas vezes estou de chinelo, e muitas vezes estou de bermuda, sabe? Esses dias teve uma pessoa que presenciou um pastor tomar um tombo na rua, correndo atrás da cachorra. Coisa linda. Coisa linda. Aí eu arrebentei minha perna toda. Olha que coisa linda. Estava pior. Mas tu já viu como é gente disfarçada, a gente descobre coisas pra caramba? Fala a verdade. Quando eu digo disfarçado, não é que você tem que se disfarçar de alguma coisa, não. Você se esconder, não. Quando você está disfarçado, porque tem roupagem de crente e tem fala de crente, já viu? Eu cheguei lá no morro, logo outro falou assim, e aí pastor, tudo bem? Eu falei, da hora. Então a pessoa que te vê falar da hora, você está meio disfarçado. Então você escuta cada sabe, na rua, você disfarçado, é uma coisa incrível. Você descobre cada uma, né? Tem gente, queridos, que veste uma roupa, uma roupagem, sabe? É um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo filho, um péssimo marido. E veste uma roupagem. Quando sai na rua, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que a graça e a paz do Espírito Santo de Deus esteja convosco, igreja amada, consolidada. Eu não sei falar o inefável, como é que fala? É isso mesmo? Quando eles falam inefável, é isso mesmo? Inefável. E tem o outro também, como é que é? Conjecturando.
Eu não tenho nada a ver de quem fala, mas se a gente veste uma roupagem, gente, eu vou ser atacado na internet, você não tem nem ideia. Nem ideia. Veste uma roupagem e você não consegue ser você, sabe? E você, com muito respeito, chegar para alguém e perguntar a alguém com muito respeito: como eu posso te ajudar? Sabe? E muitas vezes você é raso que eu digo, você não tem muitas coisas. Você é raso de coisas materiais. Você pode até ser raso um pouco na leitura da palavra, mas você tem um testemunho de oração, de presença, de vontade. Você lembra da igreja que ficava com o rosto no pó? 1 hora? Lembra dela? Eu lembro dela. Mas tinha muitos que ficavam com o rosto no pó, saía maravilhoso, cheio de graça, de uma forma maravilhosa do chão. Mas tinha outros que saíam, chegavam em casa, era um desastre. Que roupagem é essa que nós estamos usando? Hein? Que roupagem é essa? Que roupagem é essa? Como é que está a sua vida? Será que o seu metabolismo está desequilibrado espiritualmente? Eu acho que você está precisando de um óleo novo, sabe? Está precisando de uma coisa que te dê um gás. Será que eu estou precisando ser um odre novo? Porque só um odre novo recebe vinho novo. Porque odre velho, quando vem um vinho novo, fermentação, racha esse odre. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nesse novo tempo, desse mês que a gente vai falar sobre o Espírito Santo, eu quero te incentivar a buscá-lo. Quero incentivar você amanhã, pela manhã, ao acordar, você olhar para os céus e dizer: Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre minha vida, vem sobre o meu coração. Amém? O Espírito Santo, ele nos impulsiona a compartilhar. A compartilhar. Diga comigo, compartilhar. Compartilhar o quê? Compartilhar os sorrisos. Compartilhar as alegrias. Sabe? Compartilhar esses momentos. Você tem compartilhado com a pessoa que dorme com você, que acorda com você, que come com você, que você carrega no seu carro, o Espírito Santo de Deus? Você tem compartilhado essa alegria que Deus tem te dado? Hein? Você tem compartilhado um almoço com alguém? Estou pensando que alguém pague um almoço para mim amanhã. Mocelinho, estou com vontade de comer churrasco, quem quiser, tá bom, pode compartilhar comigo. Você tem compartilhado? Né? Tem muitos que estão me devendo churrasco aqui, vamos ficar quieto. Mas, você tem compartilhado? Aquilo que Deus tem te dado, sabe? Você tem compartilhado? Ou tem ficado só dentro de você? Você tem compartilhado? O Espírito Santo, ele compartilha o Evangelho. O Espírito Santo, ele quer que você faça discípulos. E leve esses discípulos ao amor de Deus até os confins da terra. É o Espírito Santo. Como Deus une essas pessoas para dividir. Esses dias eu cheguei aqui num Bom Dia Espírito Santo, eu subi as escadas e eu parei, porque tinha uma senhora. Quantos anos tem a irmã Lucila? É Lucila mesmo, né? Porque vocês chamam ela de Lucila. Ah, chamam de Lucila, então vou chamar de Lucila também. E eu subi nas escadas, ela estava aqui, de joelho aqui na frente. Quantos anos ela tem? Senhor,
eu quero te pedir, papai, que ela fala assim, né? Que o Senhor, Espírito Santo, visita o pastor Ney. Eu parei ali, visita a irmã Márcia, que ela chama de irmã Márcia. Pai, trabalha no coração dos filhos. Pai, que a tua bênção esteja sobre essa família. Está dividindo o amor que ela tem por alguém, pela vida de alguém, sabe? Então Deus não une pessoas, Deus une propósito. Propósito, sabe? Quando uma senhora, Sandro, Beth, Bruno e Val, me encontrou na rua e disse assim para mim assim: pastor, muito obrigado. Eu falei: ô minha filha, o que eu fiz para a senhora me pediu muito obrigado? Aquele passeio, pastor, foi fora de sério. O Espírito Santo tomou conta da gente. A gente dançou, a gente fez videira. O que Deus une? Deus une essa alegria, sabe? De você compartilhar o pouco que você tem com alguém. Deus quer isso da gente. Porque quando Deus sacrificou o seu Filho Jesus Cristo, foi para compartilhar liberdade para mim e para você. A Bíblia vai dizer que o véu se rasgou de alto a baixo. E hoje nós temos acesso ao reino de Deus pelo novo e vivo caminho, Jesus Cristo de Nazaré. E ele disse: eu vou preparar lugar lá no céu para vocês, mas não vos deixarei o quê? Isso é muito gostoso para mim. Então a música que eles deixaram de cantar aqui nessa igreja, que diz: eu não sou mais órfão. Muito linda a música que eles deixaram de cantar. Eles deixam de cantar cada música linda aqui. Não sou mais órfão, não, agora filho sou, não sou mais órfão. Coisa linda. Quando eu gritava ali naquele canto, eu socava a parede: não sou mais órfão, não, agora filho sou. Não vos deixarei órfão, enviarei o meu Espírito Santo para que seja pai, seja consolador, seja amigo, seja tudo na sua vida, até o confim dos séculos. Eu não vos deixarei órfão. Graças a Deus, nós temos um Pai, nós temos um Espírito Santo que cuida da gente. Esse é o nosso Deus. Meu tempo foi embora. Ainda tinha mais uns 30 minutos de mensagem. Tentar chegar na conclusão. Eu só quero ler Atos 1, versículo 8, só para ficar na história. Mas receberão poder. Ai, como eu gostaria de falar sobre esse assunto aqui. Mas receberão o quê? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas, gente, testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Meu Pai, eu não sei quanto tempo de escrita tem isso aqui, que eu não sou esse tão teólogo assim, igual algumas pessoas, não. Mas imagina, como uma escrita dessa pode ser tão atualizada no dia de hoje? Os pobres leem isso, os ricos leem isso, todos da alta sociedade leem isso. O Espírito Santo vai nos conduzir até os confins da terra. Amém? Amém? Vou puxar, não tem mais como. Vou puxar. Vou ter que puxar. Não vai dar. Mas eu ainda quero fazer uma oração com o Senhor, com os irmãos hoje. Gostaria que você ficasse em pé. Coloque uma das suas mãos no seu coração. Curve sua fronte. Senhor nosso Deus,
Feche seus olhos. Enquanto os irmãos preparam a ceia, eu gostaria que você colocasse a mão no seu peito, esquecesse os irmãos aqui na frente e orasse comigo. Eu vou orar, você só concorde. Senhor Jesus, vimos diante de Ti com corações sinceros, mentes abertas, buscando a Tua presença e desejando um encontro profundo com o Teu Espírito Santo. Espírito Santo, Consolador e Guia, invocamos o Teu nome com reverência. Desafia-nos, Senhor, a sair da nossa zona de conforto e buscar-Te com fervor e paixão. Queremos Te conhecer mais. Queremos sentir o Teu poder transformador em nossas vidas. Eu quero viver uma vida cheia do Teu Espírito, para que eu possa ser Tua testemunha viva da Tua graça e do Teu amor. Que eu possa deixar de lado as minhas inseguranças e medos e me render completamente ao Teu mover. Espírito Santo, Tu és o meu sopro de vida. Repita: Espírito Santo, Tu és o meu sopro de vida. Diga: renova-me, molda-me, capacita-me. Diga: eu quero experimentar um avivamento pessoal. Diga: eu quero experimentar um avivamento coletivo, onde a Tua presença, diga, onde a Tua presença seja palpável e a Tua glória seja manifesta, para que o Teu reino venha e a Tua vontade seja feita, assim na terra como nos céus. Você pode aplaudir a Ele, o Espírito Santo de Deus. Oh! Aleluias! Aleluias! Pegue a ceia, queridos, está sendo passada para você hoje. O Pai me adotou, Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Teu amor, Teu amor me encontrou. eu era órfão. Oh Deus, Eu era órfão, hoje sou filho. Todos aos que receberam e aos que creram em Meu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito coisa linda. Que somos que somos os teus filhos, que somos os Teus filhos. Aleluia. que somos os teus filhos, Que somos os Teus filhos. Que somos os Teus filhos. que somos os teus filhos. Somos
Não sou mais órfão. Agora filho eu sou. Você não é mais órfão. Você é filho de Deus. Você não é mais órfão, você é filho de Deus. Você não é mais órfão, você é filho de Deus. Você não é mais órfão, você é filho de Deus. Você não é mais órfão, você é filho de Deus. Oh, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito e diz que nós não somos mais órfãos, nós somos filhos, 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 nós somos filhos. Aleluia! Aleluia! Que seja louvado o Espírito Santo de Deus. Obrigado, Deus, por esse corpo que nos faça bem. Que nós possamos nos aproximar de Ti pelo novo e vivo caminho. Você pode dar graças a Deus por esse corpo. Querido, abre a sua boca. Te dou graças, Jesus. Obrigado por este pão. Eu abençoo em Teu nome. Comamos todos, coma deste pão. Aleluia. Pegue seu cálice. Diácono Alexandre, seu cálice da nova aliança. Pegue seu cálice, querido. Abra o seu cálice. Olhe para dentro dele. Porque o bem que eu quero para mim, o bem que eu quero para mim, eu vou desejar para alguém agora. Que você olhe para dentro desse cálice. Se veja dentro dele. O bem que eu quero para mim, eu vou desejar para alguém. Faça isso. O bem que eu quero para mim, Giovana, eu desejo para você. Todos os bens da terra, todos os bens espirituais, todos os bens presentes e ausentes, todos os bens espirituais, todos os bens presentes e ausentes, o bem que eu quero para a minha vida, eu desejo para você. Todos os bens presentes, ausentes, todos os bens dos confins da terra, eu desejo para a sua família, para o seu filho, para o seu esposo, para a sua vida. Todos os bens terrenos, materiais, todos os bens, Giovana, eu desejo para a sua vida. A maior alegria do mundo. Amém? Que você seja um bálsamo nessa geração. Que você seja um instrumento de Deus nessa geração. A unção que está sobre a minha vida, eu derramo sobre a sua vida. Que da sua boca saia um fogo que muitos não vão entender, mas não é um fogo comum, é o fogo do Espírito Santo. E nesses dias Deus vai te mostrar, e nesses dias Deus vai te dizer: saiba disso, eu ministro sobre a sua vida. Aleluia. O Pai me ama, teu amor hoje sou filho.
sobrenatural sobre a sua vida. Que derrame coisas novas. Ele está derramando novidade de vida. Aleluia. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Obrigado por esse cálice. Obrigado pelo cálice, por uma aliança nova que estamos fazendo contigo. Que tuas bênçãos estejam sobre nossas vidas. Eu abençoo esse cálice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Beba deste cálice. Você pode adorar o nome do Senhor. Você pode declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Por último, igreja, grite bem forte: o Pai me adotou. Bem alto, vai. O Pai. Faça assim com a pessoa que está ao seu lado, com bastante alegria. O Pai me adotou. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Assim é, o Pai me adotou. Seu amor. Diga assim para o seu irmão: seu amor me encontrou. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Eu era órfão. Hoje eu sou filho. Eu era órfão. Hoje eu sou filho. Dê um abraço no seu irmão e diga para ele: o Pai me adotou. O Pai nos adotou. Aleluia. O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão. Hoje sou filho. Dê a mão esse irmão que está ao seu lado, por favor. Fecha a igreja. Dê a mão esse irmão que está ao seu lado. Levante bem alto a mão dessa pessoa e diga: o Pai vai. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão. Hoje sou filho. Grite bem alto: eu não sou. Levante a mão do seu irmão. Não sou mais
bênçãos do Espírito Santo de Deus seja sobre minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha família, sobre as nossas famílias. E que Deus nos abençoe nesta noite de uma forma rica. Aplauda Jesus bem forte. Uma boa noite a todos. Não somos mais órfãos, somos filhos de Deus.